Olá pessoal, nesta videoaula nós iremos falar sobre a propriedade fundamental da transferência de massa, chamada de difusão. A partir do entendimento desta propriedade, nós iremos discutir sobre a ocorrência da transferência de massa. Além disto, nós iremos diferenciar o fenômeno da difusão do processo de mistura causado por agitação. Como todo fenômeno de transporte, a transferência de massa resulta de uma diferença. No caso específico, a diferença de concentração. Para entendermos como o fenômeno ocorre, vamos avaliar a seguinte situação. Inicialmente, em um tempo t igual a zero, dois gases estão separados por uma barreira. As bolinhas azuis representam o gás A, enquanto as bolinhas vermelhas representam o gás B. Após removermos a barreira, as moléculas do gás A migrarão no sentido de sua menor concentração, da mesma forma que as moléculas do gás B. Este movimento causará uma mistura entre as espécies A e B. Assim, em um tempo t suficientemente longo, estes gases estarão completamente misturados, atingindo o equilíbrio. Em outras palavras, o meio estará completamente saturado. Nesta situação, nós percebemos que o fluxo de matéria de ambos os gases se deu no sentido de sua menor concentração. Desta forma, o motivo para esta migração de ambas as moléculas é uma propriedade chamada difusão. A difusão é definida como a mobilidade de um soluto em um determinado meio. É um fenômeno de natureza molecular e randômica. Este processo é lento e depende da relação soluto-meio. Sendo assim, é de se esperar que a difusão seja maior para gases, seguida dos líquidos e, por fim, menor nos sólidos. Este fato se deve à facilidade que um determinado soluto tem de se mover num determinado meio. A difusão é mais fácil de ocorrer em um meio em que o grau de agregação das moléculas é menor. Por fim, podemos ainda afirmar que a difusão é dependente da temperatura e da pressão e do meio no qual as espécies se difundem. Por exemplo, para um sistema gasoso, com o aumento da temperatura haverá um aumento na energia cinética, conduzindo a uma maior mobilidade, isto é, com o aumento da temperatura haverá um aumento na difusão. Por outro lado, a uma temperatura constante, com o aumento da pressão do sistema ocorrerá uma maior aproximação das espécies, o que dificultará a mobilidade, uma vez que estas espécies estarão cada vez mais próximas. Assim, haverá uma diminuição da difusão com o aumento da pressão. Para líquidos, assim como para os gases, o aumento da temperatura também aumentará a difusão. Entretanto, a difusão será limitada quanto maior for a viscosidade do meio, pois a viscosidade promoverá uma resistência ao movimento das espécies. Em gases e líquidos, a difusão pode ser aumentada pela agitação. Entretanto, a mistura acelerada não é devido apenas à difusão, mas uma combinação da difusão e agitação. Para entendermos as diferenças, vamos ver o exemplo a seguir. Neste vídeo nós vamos mostrar as diferenças entre um processo de mistura causado pela agitação mecânica e outro exclusivamente devido à difusão. Para tanto, nós pegamos como estudo de caso corante e água. No vídeo ao lado esquerdo nós temos um processo de mistura ocorrendo por uma agitação mecânica, enquanto que do lado direito não há agitação mecânica. Então a principal diferença entre o processo de mistura é que, no caso da difusão, nós temos um transporte em nível molecular. A difusão é uma propriedade que é definida como mobilidade de um soluto em um determinado meio e, portanto, depende somente da relação soluto-meio, ou seja, representa o movimento das espécies em um determinado meio e de natureza molecular, enquanto que na agitação há um movimento global do fluido, que promove a mistura. Essa mistura é causada por uma ação externa, que no caso, aqui no nosso exemplo, é a agitação mecânica. Neste exemplo, claramente nós percebemos que a difusão é lenta, causada pelo movimento molecular. Já na agitação, temos uma mistura mais rápida, causada por um movimento global do fluido, devido à ação externa. Ou seja, temos aqui uma mistura em nível macroscópico. Nesta videoaula, nós definimos o conceito de difusão e diferenciamos difusão e agitação. Na próxima aula, iremos descrever os modelos de difusão. Até a próxima!